Dando continuidade às questões do dia. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado X prestou suas contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado X, TCE, que após o devido processamento decidiu julgá-las irregulares em razão de inúmeras infrações à norma legal, desvios de valores públicos e desvios de finalidade na aplicação de recursos públicos, que foram constatados a partir de licitações e contratações fraudulentas, da admissão de servidores públicos sem concurso público e da realização de despesas sem comprovação. Diante disso, o TCE aplicou ao presidente da Assembleia Legislativa as sanções de multa administrativa, multa proporcional ao dano e restituição de valores, bem como formulou recomendações e determinações para que a Casa Legislativa saneasse as ilegalidades e adotasse providências para que não houvesse novas ocorrências. Inconformado com a decisão do TCE, o presidente da Assembleia Legislativa interpôs recurso no âmbito do próprio TCE, suscitando a nulidade da decisão ao argumento de que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a competência para o julgamento das contas do chefe do Poder Legislativo é do próprio Parlamento, cabendo ao TCE apenas a emissão de parecer prévio sobre o seu conteúdo. A partir da situação hipotética precedente, responda de forma fundamentada se a decisão do Tribunal de Contas do Estado X, TCE, foi acertada e discorra acerca da natureza jurídica das contas do presidente da Assembleia Legislativa. Ao domínio do conteúdo, isso aqui já não importa, esse finalzinho. Então vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem a sua formação orgânica a partir do desenho da simetria estabelecido na Constituição Federal para o Tribunal de Contas da União. Dito isso, salvo peculiaridades procedimentais, o julgamento das contas dos gestores públicos deverão seguir com exatidão aquilo que está constante da própria Constituição Federal para eventuais entes de outras esferas de competência, como, por exemplo, os estados em seus TCS. Em relação ao chefe do Poder Executivo, dispõe a Constituição Federal que o Tribunal de Contas do Estado irá apenas apreciar eventuais contas, mas o julgamento ficará a cargo do Poder Legislativo. Em relação ao Poder Legislativo, contudo, e ao respectivo chefe do Legislativo, haverá necessidade de julgamento das contas pelo próprio Tribunal de Contas Eleitoral, de modo que não é equiparável à previsão constante para o chefe do Poder Executivo, em simetria ao chefe do Poder Legislativo. Então, essa aplicação simétrica ela não é possível. E de acordo com o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, portanto, cabe ao Tribunal de Contas do Estado julgar as contas do Legislativo do respectivo Estado, ainda que do presidente do Legislativo. As contas do presidente do Legislativo, possuem natureza de conta de gestão e não de conta de governo. As contas de governo, elas são submetidas sim ao Poder Legislativo e se refere às contas enquanto ordenador de despesa, enquanto incentivador e criador de políticas públicas do Poder Executivo. Então, temos de um lado as contas de gestão, em que se enquadram os presidentes do Poder Legislativo, e do outro lado as contas de governo, que se enquadram o presidente da República, o governador do estado e prefeitos apenas. De todo modo, dessa forma, é acertada a decisão do Tribunal de Contas do Estado ao julgar as contas do presidente da Assembleia Legislativa, visto que não há que se falar aqui da aplicação do princípio da simetria. Dando seguimento, o Tribunal de Contas de determinado Estado, no exercício de sua função constitucional de apreciação da legalidade
de atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos, determinou a cessação do pagamento de um bônus que havia sido criado por lei em favor dos servidores integrantes de determinada carreira, por concluir ser inconstitucional o implemento dessa parcela remuneratória. A partir dessa situação hipotética, redija um texto dissertativo, aqui uma questão dissertativa que eu respondo oralmente, respondendo de forma fundamentada aos seguintes questionamentos, com base na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, quais modelos clássicos de controle de constitucionalidade são adotados no Brasil? O controle de constitucionalidade no Brasil, ele se dá de duas maneiras. O controle concentrado, em que se julga abstratamente determinado processo com efeito erga omnes, ou seja, para todas as partes do território nacional, aplicando-se ou vinculando-se os tribunais, todos os tribunais e juízos, bem como a administração pública, e o controle difuso, que pode ser exercido incidentalmente a qualquer processo por qualquer juízo. As ações de controle concentrado, elas podem ser a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, bem como a ação de descumprimento de preceito fundamental. Segundo questionamento, é cabível que o referido Tribunal de Contas realize o controle de constitucionalidade das leis? Durante muito tempo prevaleceu uma celeuma, não que prevaleceu, mas houve uma celeuma, uma discussão doutrinária, se o Tribunal de Contas ele poderia, visto não fazer parte do Poder Judiciário, em que pese haja prerrogativas que se assemelham ao Poder Judiciário, se esses órgãos poderiam ou não realizar o controle de constitucionalidade dos atos normativos e das leis. Durante um tempo na doutrina, discutiu-se pela impossibilidade, uma das vertentes alegava a impossibilidade, haja vista não ser órgão jurisdicional, e outra vertente decidiu ou discutia acerca da não aplicação da lei. O Supremo Tribunal Federal possui decisões conflitantes, mas que até o presente momento prevalece pela não possibilidade de controle de constitucionalidade das leis, inclusive com a necessidade, segundo aponta alguns dos ministros do STF, de revogação da súmula que diz respeito ao controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas. A respeito da imunidade tributária recíproca, considerando a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, redija um texto dissertativo abordando os seguintes aspectos: conceito do Instituto e seu aspecto teleológico. A imunidade tributária recíproca está prevista na Constituição da República no que atinge às limitações ao poder de tributar. Trata-se de cláusula pétrea, pois a imunidade constitucional recíproca, ou tributária recíproca, implica na impossibilidade de que os entes federativos apliquem impostos nas receitas ou decorrentes de fatos geradores que sejam gerados entre si. Então, em respeito ao Pacto Federativo e à harmonia entre os entes federativos, não é possível, via a própria Constituição estabelece uma cooperação e autonomia entre esses entes, a tributação, de modo a causar disparidades regionais. Então, essa é a teleologia do Instituto. Segundo questionamento: possibilidade ou não de reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor de empresas públicas. O Supremo Tribunal já vinha entendendo que a ECT, ou seja, a empresa de Correios e Telégrafos, já gozava da possibilidade de
imunidade tributária recíproca e que veio a ser positivado no corpo da reforma tributária de 2023. O Supremo Tribunal Federal também vem decidindo de longa data pela aplicabilidade da imunidade tributária recíproca às empresas estatais, sempre que houver a essência ou a caracterização nessas empresas de verdadeiros entes públicos, órgãos públicos em que pese a natureza jurídica de direito privado, ou seja, sempre que prestarem serviços públicos essenciais fora do mercado concorrencial, isto é, sem concorrência no mercado e que possuam, portanto, monopólio desse determinado serviço e que ajam em favor do interesse público na prestação desses serviços essenciais. Quanto ao ponto 3, alcance da imunidade tributária recíproca sobre tributos indiretos, como o ICMS e o IPI, quando a entidade beneficiária da imunidade figura como adquirente de determinado bem ou mercadorias. Bom, nesse caso, quando a entidade beneficiária é adquirente, ela resta como contribuinte de direito, ou de fato, melhor dizendo. E essa imunidade tributária recíproca, o STF já decidiu que se aplica quando o ente federativo estiver na condição de beneficiário, sujeito tributário, beneficiário dessas contribuições, dessa imunidade como sujeito de direito e não como sujeito de fato. O sujeito de fato seria o adquirente a quem a prestação econômica pesa, onde esses encargos econômicos são repassados para ele. Continuando, próxima questão, direito constitucional. Com fundamento na Constituição Federal de 1988 e na jurisprudência do STF, disserte a respeito do controle dos atos do CNJ, abordando justificadamente os seguintes aspectos: órgão de representação judicial a ser cientificado da impetração de mandado de segurança contra ato do CNJ, hipóteses gerais de controle na via mandamental dos atos do CNJ pelo STF, possibilidade ao STF analisar mandado de segurança impetrado contra deliberação negativa do CNJ, isto é, aquela na qual este órgão indefere totalmente o pleito que lhe fora submetido. Como o CNJ ele integra o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, segundo já decidiu o STF, pode ter órgãos representativos ou procuradorias especializadas próprias, na medida em que o Judiciário pode defender suas questões institucionais em juízo, seria possível a intimação do Advogado-Geral da União contra impetração de mandado de segurança contra ato do CNJ. Bem assim, o mandado de segurança contra ato do CNJ tem competência, segundo decidiu o STF, para o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, os atos do CNJ não possuem caráter jurisdicional e, por isso mesmo, podem sofrer impetração de mandado de segurança. Dito isso, essa competência é do Supremo Tribunal Federal, que poderá decidir apenas por intermédio de decisões que controlem a legalidade desses atos do CNJ, não necessariamente o mérito, mas é um controle de legalidade a ser exercido pelo STF. Quanto ao ponto 3, possibilidade do STF analisar mandado de segurança, existe essa possibilidade quando o órgão indefere totalmente o pleito que lhe for submetido, porque há um interesse de agir. Esse interesse de agir, manifestado na pretensão resistida, é passível de controle
por meio do STF, haja vista que não incide em nenhuma das hipóteses de negativas de admissibilidade estabelecidas na própria lei do mandado de segurança. Muito embora seja possível, não será possível o mandado de segurança enquanto não esgotados os recursos administrativos que possuam efeito suspensivo segundo a lei do mandado de segurança. Então, o STF pode analisar desde que não haja recurso administrativo ainda pendente e com efeito suspensivo no âmbito das decisões do CNJ. Última questão de constitucional. Determinada lei complementar estadual, ao dispor sobre a organização da Defensoria Pública do Estado, estabeleceu o seguinte: a Defensoria Pública poderá requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, etc., e requisitar a instauração de inquérito policial. Considerando a situação hipotética apresentada, disserte de forma fundamentada na legislação vigente e no entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos incisos 1 e 2 do artigo X da referida Lei Complementar Estadual Hipotética. Sabe-se que, de acordo com o texto constitucional, a cada estado cabe legislar sobre as suas defensorias públicas, inclusive o próprio Distrito Federal. Nesse caso aqui em específico, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as defensorias públicas possuem um arquétipo semelhante ao do Ministério Público. A sua figura institucional se assemelha muito com o do Ministério Público. E dessa forma, não seria inconstitucional, não há irrazoabilidade ou desproporcionalidade nessas requisições estabelecidas no inciso 1 da Lei X por parte da Defensoria Pública. Mormente, tendo em vista que a Defensoria ela pode fazer uso da teoria dos poderes implícitos. Isto é, esses poderes consagra essa teoria que se a Constituição deu a determinado órgão, instituição pública, poderes para atingir determinadas competências, competências para atingir determinadas finalidades, presume-se que, diante dessas competências, a instituição terá à sua disposição todos os aparatos necessários para que essa finalidade seja atingida. No caso, se a Defensoria Pública, por exemplo, a Constituição estabeleceu a sua competência para a proteção dos necessitados, dos hipossuficientes, tais requisições seriam um meio ou uma possibilidade ou um instrumento que a Defensoria Pública poderia fazer uso para atingir esses fins. Já quanto ao inciso 2, que trata de requisitar a instauração de inquérito policial, não haveria essa possibilidade ainda, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, haja vista que é um papel, esse instrumento de investigação pode ser exercido tanto pelas autoridades policiais quanto pelo Ministério Público, na linha da jurisprudência do STF, mas que é um papel que não foi dado à Defensoria Pública, haja vista o seu desenho institucional figurado na Constituição Federal e, portanto, é inconstitucional esse inciso.